Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Pelo apoio agradecemos ao Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi e Avan. É com muita alegria que anunciamos o entrevistado de hoje, o escritor e economista Oswaldo Corrêa da Costa. E vamos conversar sobre vinho. Ele, diretamente de Portugal, onde mora com a família, e eu daqui de Florianópolis, dos estúdios do programa Estado de Excelência. Mas antes de falar sobre o vinho, vamos conhecer um pouco a trajetória do nosso convidado. Morei em Nova York até 2006, voltei para o Brasil com a intenção de nunca mais sair do Brasil e acabei ficando de 2006 a 2016. Quando a situação no Brasil, que já estava deteriorando bastante, fez a Márcia e eu, minha esposa Márcia e eu, nos mudarmos para Portugal. Então, basicamente foi Estados Unidos, a minha vida quase que inteira até 2006, Brasil durante 10 anos, e aí Europa provavelmente vai ser o resto da vida. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo é bisneto do poeta maranhense Raimundo Corrêa, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e filho e neto de diplomatas. O meu pai foi Sérgio Corrêa da Costa, ele foi diplomata no Brasil, foi historiador, escreveu vários livros sobre Pedro I e escreveu um livro muito interessante sobre as palavras que atravessam fronteiras e que existem em várias línguas. Ele foi embaixador do Brasil em Londres, em Nova York, nas Nações Unidas e em Washington para os próprios Estados Unidos, então foi um embaixador com postos muito importantes e uma pessoa maravilhosa. O meu avô foi do lado materno, foi Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores e ministro do Trabalho, ministro da Justiça do Getúlio, foi mão direita do Getúlio, e foi quase que o maior, eu diria que foi o maior responsável pelo Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados, porque o Dutra e o Góes Monteiro e os outros generais admiravam o Eixo, né, que era uma máquina de guerra, e enquanto que meu avô, tendo sido embaixador em Washington e era amigo do Roosevelt, defendia que o Brasil entrasse no lado dos aliados. E o Getúlio sempre em cima do muro, né, porque o Getúlio era super raposa, esperto, e ele ficou jogando os dois lados um contra o outro, até que ele viu que os ventos estavam soprando a favor dos aliados, aí ele finalmente conseguiu. E mais tarde, meu avô foi presidente da uma Assembleia Especial das Nações Unidas que votou a partilha da Palestina, que criou um Estado judeu e um Estado palestino. Oswaldo Corrêa da Costa foi executivo do mercado financeiro nos Estados Unidos, onde atuou em grandes corporações. Uma delas foi o Republic National Bank, hoje HSBC. E eu adorava trabalhar nesse banco, eu me sentia muito bem. E, na realidade, a minha ideia era trabalhar nesse banco o suficiente para poder voltar para o Brasil e tentar arranjar financiamento para um projeto que eu tinha de fazer um museu de arte contemporânea brasileira no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Mas aí, com o passar dos anos, a atividade bancária foi tomando conta da minha vida e esse sonho meio que foi esmaecendo, assim. E como nasceu o interesse do economista pela arte? Meu interesse por arte começou, talvez, quando eu era adolescente. Eu li uma biografia do Michelangelo, fiquei interessado no Michelangelo, comecei a ir a museus e ver todos os artistas da época do Michelangelo. Aí eu comecei a olhar os livros da minha irmã, que ela tinha muitos livros de arte em casa. Aí, com 18 anos, eu adquiri uma peça, uma gravura do Man Ray,
E aí, efetivamente, comecei a colecionar arte com 18 anos e vou fazer 68 anos daqui a um ano, então daqui a pouco vou fazer 50 anos de colecionismo. E quando começou a paixão pelo vinho, Oswaldo? Começou com algumas situações meio aleatórias, assim, com 20 anos de idade, 30 anos de idade, eu poderia estar jantando com os meus pais, ou com um padrinho, com alguém da família, e eu não sabia nada sobre vinho, e me davam um pouco de vinho, e eu achava gostoso, assim, mas às vezes eu achava gostoso, às vezes eu não achava gostoso. Quando eu ia jantar com a minha esposa, me davam aquela carta babilônica de vinho e eu não tinha a menor ideia de como escolher. Então, eu fui fazer um curso, eu estava morando em Nova York na época, e eu fiz um curso no Windows on the World, que é o restaurante famoso que tinha no alto das Torres Gêmeas, que foi derrubado, né? Mas, enfim, isso já é 1995, eu fiz um curso lá com um professor excelente chamado Kevin Israeli, que ele era muito divertido e ele tornou muito simples a divisão do mundo nos diferentes países que produziam, as diferentes uvas, os diferentes tipos de vinho. E, enfim, isso começou a me dar uma base. E aí eu descobri um vinho que eu adorava, que era um Saint-Emilion, 1997, Chateau Bardot. Eu comprei algumas garrafas, estava uma delícia em 98, quando ele foi lançado, continuou delicioso em 99, aí lá pelo ano 2000 ele parou de ser bom. Eu não entendi como é que é possível que um vinho que está tão gostoso durante 2 anos, de repente não vira bom. Aí eu procurei na internet e vi que existiam grupos de conversa, de discussão sobre vinhos, e um deles meio que me chamou a atenção. Eu virei sócio desse fórum e entrei e perguntei: aconteceu isso comigo, gostava desse vinho e de repente não gosto mais. Aí as pessoas responderam: o vinho deve ter fechado, deve ter entrado no dump phase, que é a fase muda, né? Nossa, fase muda, existe isso? Existe sim. E, na sequência, o Oswaldo apresentou um panorama dos vinhos pelo mundo. Existem lugares onde o clima é inóspito e tem lugares onde o clima ajuda muito. O melhor vinho é o vinho feito em clima inóspito, em clima marginal, em clima onde a uva tem que lutar desesperadamente para amadurecer naquele ano. Porque isso força as raízes a descer mais fundo e o vinho tem muita acidez natural. Se você faz vinho numa região onde tem muito sol, muita água por irrigação ou por outros motivos, as raízes viram preguiçosas, não descem muito, as uvas são muito maduras, muito cheias de açúcar e os vinhos não têm suficiente acidez. Então, eu diria que é um problema sério em muitos lugares do Novo Mundo. Por exemplo, na Califórnia, Napa Valley é muito quente, então eu acho uma região problemática. Agora, Sonoma, que fica um pouco mais para cima, é mais frio e faz vinhos que me agradam mais. Em Portugal, o Douro é uma região muito quente e o Alentejo é uma região muito quente. Então, eles não têm dificuldade nenhuma em produzir grandes quantidades de vinho de mesa praticamente todos os anos. Mas são vinhos de mesa que, como os de Napa Valley, também tendem a carecer de acidez natural. Agora, os vinhos que eu acho mais interessantes em Portugal, que seriam Dão, Bairrada e a região de Lisboa, sendo que a região de Lisboa não tem quase tradição, mas é um berço agora de vinhos naturais, são regiões onde o clima é muito mais difícil, muito mais complicado, é muito mais difícil você todo ano produzir vinho e gera, portanto, vinhos com mais caráter. Argentina, os planaltos da Argentina também, mesmo com a questão da altitude, são quase todos os vinhedos são irrigados. Então, quando você tem água fácil, as raízes não descem. A Borgonha é o grande exemplo da zona limítrofe.
quase todo ano agora tem geada, tem isso, tem chuva demais na hora da colheita. É uma dificuldade. A vida do produtor na Borgonha é uma desgraça. Você nunca sabe o que ano vai trazer. Tem regiões na Itália onde o Piemonte também pode ser muito complicado. E enquanto que mais para o sul, Sicília, por exemplo, região de Nápoles, tem sol abundante lá. Então é muito fácil fazer vinho. Austrália, Nova Zelândia são países com muito sol também, climas semiáridos. É muito fácil amadurecer uma uva lá, principalmente se você usa irrigação. E sobre o vinho brasileiro? Quando eu morava aí, eu fiz uma viagem ao Rio Grande do Sul e visitei várias das vinícolas principais e basicamente eram operações comerciais, né? Elas seguiam um modelo americano. Era um modelo de business, não era um modelo europeu, que é um modelo que o que eu mais gosto é o modelo artesanal. Então, eu fiquei mal impressionado e eu achei a maioria dos vinhos que eu provei sem alma. E eram sem alma por quê? Porque são vinhos que são produzidos para vender em supermercado, quase todos. E se você vai fazer um vinho para produzir no supermercado, você tem que ter muito conservante, porque é uma brutalidade o que o vinho tem que aguentar na rede de distribuição até chegar na prateleira do supermercado. Existiam poucos produtores artesanais na época, eu fui visitar um deles, o Vilmar Petu, e eu fui visitar outro deles, o Marco Daniele. Agora, eu sei que mudou muito. Quando teve o evento franco-brasileiro, onde veio o Pierre Auvergnat para o Brasil e tudo, além do Marco, já tinha o Eduardo Zenker, já tinha a Lisete Vicari, já tinha Marina Santos também. Enfim, esses são pioneiros, vieram um pouco depois do Marco, mas são ultra-pioneiros também. É crescente no Brasil a produção e o consumo do vinho artesanal. Do vinho que é produzido com a mínima intervenção. Bem diferente do vinho que é produzido em escala industrial, geralmente corrigido e padronizado pela adição de insumos enológicos. Isso me faz pensar numa visita que eu fiz em 2010 a uma das vinícolas mais importantes de Portugal, que faz um dos vinhos mais caros de Portugal. E eu, conversando com o dono, que é de uma simpatia assim, extraordinária, eu perguntei, mas por que você não deixa cada safra ser o que aquela safra produziu? Por que você não deixa o vinho ser o que ele quer ser? Ele falou, não, eu não posso. Os meus clientes, eles não querem brincar, fazer roleta russa, não querem brincar com possibilidades, eles querem tomar sempre o mesmo vinho e a minha responsabilidade, a minha obrigação é entregar isso para eles. Perante essa declaração, não havia, obviamente, mais nada a dizer, né? Porque é uma concepção, digamos, é uma concepção ligada ao comércio, de que você dá o que elas gostam, né? E o que elas gostam é todo ano a mesma coisa. É possível produzir bons vinhos sem intervenção, Oswaldo? É perfeitamente possível fazer um vinho natural com uma acidez volátil que não se percebe ou que está num ponto perfeito. É perfeitamente possível fazer um vinho natural que não tem breath, que não tem sabor de leveduras, que não tem mouse, que não tem todos esses defeitos. É claro, o produtor tem 1000 decisões super importantes para tomar, e a decisão, talvez a mais importante, é quanto tempo ele vai macerar o vinho, quanto tempo ele vai fermentar o vinho, quanto tempo o líquido vai estar em contato com as cascas. Isso não dá para chamar isso de uma intervenção. Não é uma intervenção para corrigir um defeito do vinho, é uma decisão estética. É que nem um pintor resolver se ele vai usar tinta a óleo ou tinta acrílico, se ele vai diluir muito com terebentina ou pouco, quer dizer, faz parte do processo de produção. Embora considere favorável a utilização de barris de madeira neutra, por entender que a estabilidade térmica da madeira é mais interessante do que o inox, o Oswaldo é visceralmente contra a influência da madeira no sabor e na textura do vinho. Para início de conversa, um vinho não pode ter influência de madeira,
porque madeira vem de outro lugar. Então, se você quer que um vinho seja a expressão da Borgonha, não adianta nada você usar barris de madeira ativa que dão um gosto de uma madeira que vem de uma floresta allier ou outras que fica a 200 quilômetros da Borgonha. E também a madeira não tem nada a ver com a vinha. É como se fosse um café com gosto de baunilha. Quer dizer, eu tomo o meu café preto, puro, sem açúcar. Eu detesto a ideia de um café com sabor. Eu acho que um vinho com madeira é que nem um café com baunilha. Não faz o menor sentido você ter um veículo de terroir que contenha sabor de madeira. A madeira também gera uma textura aveludada, porque os taninos da madeira interagem com os taninos da uva e tem um processo de polimerização que gera uma coisa meio aveludada, que eu acho meio um puxa-saquismo, então também não gosto disso. Então, eu quero que o vinho seja uma expressão extremamente pura do lugar de onde ele vem e como que essa uva interpreta aquele lugar de onde ele vem. Além da madeira, há outras intervenções que, na opinião do Osvaldo, são indesejáveis. São as intervenções onde, se o vinho falta acidez, você põe mais ácido tartárico. Se o vinho falta açúcar, você põe mais açúcar. Mas, pelo menos, você está colocando coisas que a uva já contém. Então, você está fazendo uma correção, mas você não está colocando um alienígena ali. Então, sim, eu sou contra esse tipo de intervenção. As que eu considero as piores são a chaptalização, que é adicionar açúcar. Existe uma possível justificativa para a chaptalização, que é prolongar a fermentação, porque isso agrega complexidade. Ok, a segunda é adicionar acidez, né? Ácido tartárico. Eu também sou contra isso. Eu acho que quando a pessoa adiciona acidez, você consegue sentir no vinho, porque o ácido do vinho não está bem integrado com o resto. Você sente que ele está meio destacado, como se ele estivesse correndo numa raia e o resto do vinho está correndo em outra. Existe também o bloqueio da fermentação maloláctica. Aí, ficando um pouco exótico o processo, mas quase todo vinho passa por fermentação maloláctica, onde o ácido málico é transformado em láctico. Tem produtores, como o ácido málico é muito mais forte do que o láctico, muitos produtores bloqueiam isso com microfiltragem e outras maneiras, e tem gente que acha que não tem problema fazer isso. Eu não gosto, eu acho isso uma intervenção. E tem também todo o mundo do SO2, que às vezes as pessoas consideram o único problema que distingue entre um vinho natural e outro. Não, não é. O SO2 pode ser usado em várias fases do processo. Agora, eu acho que o SO2 tira a honestidade do vinho em todos os momentos em que ele é aplicado, com exceção do engarrafamento. Porque na hora do engarrafamento, o vinho supostamente já está pronto. Então, o SO2, se você põe um pouquinho de SO2 ao engarrafar, você está dando ao vinho um pouco de segurança para ele poder entrar num caminhão e sofrer as intempéries do transporte até o distribuidor ou a loja, que vai ser o destino final do vinho. Mas aí você não está modificando o vinho para que ele seja uma coisa mais de acordo com algum ideal estético. Você está apenas protegendo ele para essa viagem final dele. Agora, em qualquer momento antes do engarrafamento, você está mudando o produto final, então eu considero isso uma intervenção. Claro que eu não sou mais tão xiita quanto eu era antigamente. Eu posso te contar de uma viagem à Suécia que foi o resultado que gerou essa mudança, né, de xiita para não xiita, mas, em princípio, eu quero que o vinho tenha o mínimo de intervenção possível, mas eu também tenho que respeitar que o viticultor, o produtor de vinho, tem que sobreviver, e se ele tem uma colheita muito ruim e ele precisa usar SO2, precisa usar outras coisas para salvar a colheita e fazer um vinho tragável que permita que ele, a esposa e os filhos sobrevivam, como é que eu vou ser contra por uma questão de princípio quando está se falando da vida de uma pessoa? Então,
não dá para ser radical e eu procuro, então, frear essa minha vontade de ser radical, que me vem com certa naturalidade, talvez até demais naturalidade. E o que aconteceu na viagem à Escandinávia que provocou essa mudança? A Márcia e eu fizemos, e o André, nosso filho, fizemos uma viagem maravilhosa à Suécia e à Noruega, quando foi, eu acho que foi em 2017 ou 2018. E nós nos demos conta, antes eu era sensível à acidez volátil, que é um dos defeitos que frequentemente aparece no vinho natural, mas não especialmente, né? E quando nós fomos à Suécia e à Noruega, esses dois países são paraísos para o vinho natural. Tem uma quantidade enorme de restaurantes com vinho natural, tanto nas duas capitais, e então nós fomos a vários recomendados, e em quase todos eles, os vinhos que nós experimentávamos tinham muita acidez volátil. E chegou um ponto em que a Márcia começou a não aguentar mais, eu comecei a ter dificuldade também, e aí eu fiquei meio atônito e me dei conta que uma possível explicação para isso é que as cozinhas escandinavas usa muito produto fermentado. E os sommeliers, eu comecei a conversar com os sommeliers lá na Suécia, eu comecei a conversar com as importadoras que eu fui visitar, e quase todo mundo lá dizia que eles não tinham muita sensibilidade para acidez volátil. Eu me dei conta que aí eu comecei a ler algumas entrevistas com produtores franceses que diziam que eles iam fazer feiras na Escandinávia e se o pessoal chegava e cheirava o vinho e não sentia nenhum defeito, dizia, você deve ter usado SO2. Ou seja, se o vinho não é defeituoso, é porque a pessoa fez alguma correção. O Oswaldo é administrador de um grupo privado no Facebook chamado Vinhos Naturais e Tradicionais, que traz resenhas muito interessantes sobre os vinhos que ele já provou. Esse grupo, que hoje é o VNT, no começo se chamava Vinhos do Velho Mundo e foi criado pelo Ed Mota, por volta de 2009, eu acho, 2010. Eu entrei para esse grupo e fiquei muito contente lá de conhecer o Ed, de conhecer várias outras pessoas. E depois de um tempo surgiu uma fricção e me entregou a administração do grupo. Aí eu mudei o nome do grupo de Vinhos do Velho Mundo para Vinhos Naturais Tradicionais, que eu achava que mais corretamente definia a missão do grupo. E virou uma maneira de ter um intercâmbio com pessoas apaixonadas por vinho, e também eu queria compartilhar com os colegas aqui no Brasil as coisas que eu tinha aprendido em Nova York, sobre vinho natural, sobre a direção que o vinho estava indo. E essa coisa de anotar é um exercício, porque é muito difícil descrever um vinho, é quase impossível descrever um vinho. A liberdade de expressão é uma das principais características do grupo, seguida de uma linguagem poética na avaliação dos vinhos. Veja o que ele escreveu sobre o Tormentas Vermelho. Entrega um prazer mais protestante do que católico, mais altivo do que exuberante, como se habitasse o mundo, com uma dignidade acolá dos bens de consumo. Eu posso dizer em minha defesa que tudo isso que eu escrevo é sempre na manhã seguinte, então se tem algum grau de inspiração, não é, digamos, não tem combustível ainda, jamais nesse momento. Agora, a questão, às vezes o vinho gera esse lirismo. Agora, eu leio muito. Quando você lê muito, você adquire vocabulário, você adquire ideias, adquire conceitos, e aí quando você está pensando num vinho, você inconscientemente regurgita e reproduz modos de expressão que você aprendeu. Meu pai, que era diplomata, era também escritor, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Meu bisavô era poeta, foi também membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, no meu DNA existe alguma coisa disso. Eu tenho alguns livros publicados, não sobre vinho, mas sobre questões de arte contemporânea. Então, eu posso dizer que na veia tem alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que atribuir a principal responsabilidade
de qualquer voo de fantasia ao vinho, que é quem inspira esse tipo de voo. Caríssimo Oswaldo, obrigado pela entrevista que ampliou nossos conhecimentos sobre o vinho. Receba nossos cumprimentos. Obrigado, Raimundo. Um abraço. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!